Confissões. A obra Confissões, escrita por Santo Agostinho por volta do ano 397 d., é um dos textos mais importantes da literatura cristã e da filosofia ocidental. Trata-se de uma narrativa profundamente pessoal e, ao mesmo tempo, universal, na qual o autor expõe sua vida interior, suas dúvidas, erros, buscas e, finalmente, sua conversão à fé cristã. Diferente das autobiografias tradicionais, que costumam ressaltar feitos externos e memórias lineares, o livro é, sobretudo, um mergulho na alma e um diálogo contínuo com Deus. É por isso que o texto não se limita ao relato de fatos biográficos, mas se apresenta como oração e meditação, em que cada lembrança é colocada diante do olhar divino, como uma tentativa de compreender a ação da graça na história pessoal do autor. Agostinho nasceu no ano 354, em Tagaste, no norte da África, numa região marcada pela diversidade cultural e religiosa. Sua juventude foi intensa e inquieta. Buscava a sabedoria nas filosofias pagãs e entregava-se aos prazeres do corpo e da ambição intelectual. Durante 9 anos foi adepto do maniqueísmo, uma doutrina que prometia explicações racionais sobre o problema do mal, mas que, mais tarde, se revelou insatisfatória. Sua sede de conhecimento levou a Roma e depois a Milão, onde conheceu Santo Ambrósio, bispo cuja eloquência e espiritualidade o impressionaram profundamente. Nesse período, Agostinho vivia dividido entre o desejo da verdade e a resistência em abandonar uma vida de paixões e vaidades. É essa tensão existencial que perpassa as páginas das Confissões. O livro apresenta um homem dilacerado entre o espírito e a carne, entre a busca da verdade e as correntes do hábito, entre a humildade que a fé exige e o orgulho intelectual. Agostinho expõe, sem disfarces, sua dificuldade em entregar-se totalmente a Deus. Um dos momentos mais célebres é quando ele descreve sua oração contraditória: dai-me castidade e continência, mas não agora. Essa frase simboliza sua luta interior e mostra como as confissões não são um relato de alguém que sempre caminhou na santidade, mas o testemunho de um ser humano real, com fraquezas, desejos e resistências. O ponto de virada acontece no famoso episódio do jardim em Milão, quando, em meio ao desespero, Agostinho ouve uma voz infantil repetindo: toma e lei, toma e lei. Ele interpreta esse chamado como uma ordem divina e abre a Escritura em Romanos 13:14, onde lê a exortação de São Paulo para abandonar as obras da carne e revestir-se de Cristo. A leitura provoca nele uma transformação radical. A inquietação cessa e ele decide se converter plenamente. A partir daí, Agostinho abraça a vida cristã. Recebe o batismo de Santo Ambrósio em 387. Abandona sua carreira de retórico e dedica-se à vida de oração, estudo e serviço à Igreja. As Confissões estão estruturadas em 13 livros. Os 9 primeiros narram sua vida desde a infância até a conversão. Não se trata de uma narrativa cronológica rígida, mas de uma memória espiritual, na qual cada episódio é interpretado à luz da ação divina. Nos livros seguintes, a reflexão se intensifica e ganha um caráter mais filosófico e teológico. Agostinho examina, por exemplo, o mistério da criação, o problema do tempo e a relação entre a eternidade de Deus e a transitoriedade do mundo. Ao meditar sobre o tempo, ele reconhece que o passado já não existe, o futuro ainda não chegou, e o presente se esvai a cada instante. No entanto, todos esses aspectos estão de alguma forma presentes na alma. O passado na memória, o futuro na expectativa e o presente na atenção. Essa análise não é apenas uma especulação abstrata, mas uma tentativa de compreender como a alma humana se relaciona com o Deus eterno. Outro tema fundamental da obra
é a experiência da graça. Para Agostinho, sua vida inteira foi conduzida por Deus, mesmo quando ele se afastava ou buscava satisfações em lugares errados. O fio condutor das confissões é a convicção de que a verdadeira liberdade só é encontrada na adesão à vontade divina, pois o homem, deixado a si mesmo, cai na escravidão do pecado. Esse reconhecimento dá ao livro uma profundidade espiritual singular. Não é apenas a história de uma conversão, mas a confissão contínua da dependência absoluta da criatura diante do Criador. Além disso, as confissões são também uma reflexão sobre o sentido da memória. Para Agostinho, a memória é como um vasto palácio interior, onde estão guardadas imagens, sentimentos e experiências. É nesse espaço interior que ele busca compreender a si mesmo e encontrar o vestígio de Deus. O itinerário agostiniano é, portanto, uma viagem para dentro de si, que culmina na descoberta de que Deus estava sempre mais íntimo do que ele mesmo estava de si. Tu estavas dentro de mim, e eu te buscava fora. Essa frase resume o drama humano e a solução cristã que Agostinho encontrou. A felicidade não está nas coisas externas, mas na presença interior de Deus. Por fim, a obra não pode ser entendida apenas como relato individual. Ao se confessar diante de Deus e diante dos leitores, Agostinho inaugura um gênero literário em que a experiência pessoal se torna paradigma universal. Ele não escreve apenas sobre si mesmo, mas sobre todo ser humano que busca sentido, verdade e paz. Por isso, as confissões continuam sendo lidas e estudadas ao longo dos séculos, não apenas por teólogos, mas também por filósofos, psicólogos e escritores. Sua força está em unir a profundidade intelectual, a sinceridade afetiva, a razão à fé, o drama pessoal, a universalidade da condição humana. Assim, a obra de Santo Agostinho é, ao mesmo tempo, uma autobiografia espiritual, uma oração apaixonada, uma reflexão filosófica e uma teologia da graça. Ela nos mostra um homem inquieto, em luta consigo mesmo, mas que encontra repouso ao descobrir que a verdadeira paz só se realiza em Deus. Mais do que um texto do passado, Confissões permanece atual porque fala diretamente ao coração humano, sempre dividido entre o desejo do mundo e a busca da transcendência, mas que só encontra descanso quando reconhece, como disse o próprio Agostinho, que o coração humano está inquieto enquanto não repousar em Deus. A leitura das Confissões de Santo Agostinho permite compreender que a experiência religiosa, na sua origem, é profundamente pessoal, interior. O bispo de Hipona descreve a fé como uma entrega livre e íntima a Deus, resultado de uma luta da alma em busca da verdade. Contudo, ao longo dos séculos, essa dimensão espiritual foi muitas vezes apropriada e reinterpretada como instrumento de poder. A mesma religião que nasce como caminho de salvação individual foi, em diferentes contextos históricos, transformada em justificativa para guerras, invasões e manipulação política. Agostinho mesmo, em outras obras além das Confissões, já oferecia elementos que seriam usados para legitimar a união entre fé e poder. Em A Cidade de Deus, ele defende que a ordem cristã deve ser preservada e que os governantes podem usar da força para garantir a disciplina moral da sociedade, embora não pregasse diretamente a violência como meio de conversão. Sua teoria foi interpretada, séculos depois, como fundamento para o uso da religião na imposição política e militar. A partir disso, cria-se uma tensão entre a espiritualidade íntima, presente em suas confissões, e a prática institucional, em que o cristianismo se torna o eixo de um projeto de poder. Esse processo fica claro nas cruzadas, iniciadas no final do século XI, sob o discurso de recuperar os lugares santos. O papado convocou cavaleiros e príncipes europeus a lutarem contra muçulmanos no Oriente. O apelo era religioso, mas os interesses eram também políticos e econômicos. Garantir terras, rotas comerciais e prestígio. A fé servia como motivação
mas também como legitimação moral para a violência. Matar em nome de Deus deixou de ser pecado para tornar-se ato meritório. A promessa de indulgências e de salvação eterna transformava a guerra em sacrifício, escondendo os interesses de expansão territorial e de centralização do poder papal. A religião, que deveria ser caminho de interioridade e paz, converteu-se em instrumento de dominação militar e política. De forma semelhante, a invasão portuguesa ao Brasil, século XVI, foi justificada pelo discurso religioso. Os colonizadores traziam a cruz junto da espada, e a catequese se apresentava como missão civilizadora. A Igreja, unida à coroa, legitimava a conquista, afirmando que a conversão dos povos indígenas era um bem maior que justificava a violência da colonização. A imposição da fé cristã foi usada como mecanismo de destruição cultural, apagando línguas, crenças e tradições locais, assim como nas cruzadas. O argumento da salvação das almas encobria os interesses econômicos e políticos, a exploração das terras, a escravização de indígenas e africanos e a consolidação do Império Português. A religião fornecia a capa moral necessária para tornar aceitável a dominação. Esse uso estratégico da fé não se restringe ao passado medieval ou colonial. Nas duas últimas eleições brasileiras, a religião foi novamente mobilizada como arma política, em um país de maioria cristã. O discurso religioso foi utilizado para dividir, criar inimigos e manipular emoções. Valores morais foram apresentados como se fossem exclusivos de certos candidatos, transformando a escolha política em quase um ato de fé. Pastores, padres e líderes religiosos assumiram papel de cabos eleitorais, reforçando a ideia de que votar em determinado candidato era cumprir a vontade de Deus, enquanto o adversário era apresentado como inimigo da fé e da moral. Assim, a religião, que deveria ser espaço de unidade e transcendência, tornou-se instrumento de polarização e dominação política, reforçando a lógica do nós contra eles, semelhante àquela que animava as cruzadas ou justificava a colonização. O fio que une essas três experiências, as cruzadas, a colonização portuguesa e a política recente no Brasil, é a transformação da fé em justificativa de poder. A religião, quando institucionalizada e submetida a interesses humanos, deixa de ser apenas caminho de interioridade, como em Agostinho, e se torna ferramenta de controle. Ela fornece legitimidade moral, mobiliza multidões e, ao prometer salvação, conquista uma obediência que vai além do convencimento racional. Entretanto, ao voltar às confissões, percebe-se que esse não era o sentido original da fé cristã. Para Agostinho, a religião verdadeira nasce do coração inquieto que busca repouso em Deus. Quando esse movimento interior é instrumentalizado por poderes externos, o que se produz não é mais espiritualidade, mas dominação. A história mostra, portanto, tanto a força transformadora da fé quanto sua vulnerabilidade diante da manipulação política e militar. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilha também com os amigos que curtem filosofia. Isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigado pela força e até a próxima.